Olá, olá, querido aluno que está se preparando para o famoso concurso CNU, o Enem dos concursos, né? E você, em especial, que vai precisar fazer a questão discursiva, bloco 1 ao 7, eu tenho um presentinho para dar a você hoje, em especial um presente legal para o pessoal do bloco 3, ambiental, agrário e biológicas. Nós vamos ver, para e passo, como é que a gente desenvolve essa produção textual, esse texto, afinal de contas, essa dissertação, como está no edital, essa dissertação. Então eu trago para vocês uma proposta de redação e vou mostrar como você estrutura, como você lê, como você entende essa proposta de redação dentro desse bloco 3 aqui, a questão ambiental, agrária e biológicas. Legal? Bom, antes de mais nada, eu tenho que pedir a você que dê um joinha aí, vai, chama a galera também para entrar aqui. Ou seja, é bem importante que você veja como se fazem as questões discursivas, né? E dá um joinha para o prof, para ajudar o prof aqui a dar mais substância aqui para o nosso canal. Beleza? Eu sou o professor Ricardo Russo, professor de língua portuguesa já há bastante tempo, jornalista, e uma das minhas especialidades é, inquestionavelmente, a questão da produção textual em concursos públicos, em vestibulares, Enem, onde você quiser. Legal? Nós vamos falar sobre as questões discursivas e, antes de mais nada, preciso que você lembre que o edital, quando fala da questão discursiva do bloco 1 ao 7, ele traz a nomenclatura de dissertação. Então, a primeira coisa que você tem que balizar, não esquece que quando a gente fala de dissertação, a dissertação tem dois tipos, a expositiva e a argumentativa. A dissertação, tanto uma quanto a outra, elas trabalham dentro de uma estrutura consagradíssima que você bem conhece, começo, meio e fim. Então, quando a gente fala em dissertação, você tem que pensar numa estrutura pré-pronta, em que haverá um parágrafo de abertura pequeno, um parágrafo de conclusão pequeno e sintético, e 2 parágrafos de desenvolvimento, aproximadamente é isso que se imagina. Por que a gente imagina isso? Vamos de novo para o edital. O edital não fala no número de linhas. O que o edital diz é que o número de linhas está estipulado no dia da prova. Mas pelo tempo que você tem para fazer a prova discursiva na manhã, junto com as questões específicas, a gente imagina que não possa ser uma coisa muito diferente do que 30 linhazinhas. Quer dizer, não pode ser uma discursiva com 50 linhas, não se imagina isso pelo tempo que você tem. Então, sabemos que é uma dissertação, sabemos o tempo que você tem para fazer, então não dá para se imaginar algo muito superior a 30 linhas. A gente sabe que a dissertação é consagradíssima, mas que você vai me perguntar por que não é argumentativa? Uma questão discursiva, tradicionalmente, ela é presa à lei, à exposição de uma lei, de um assunto específico. Ela não é propriamente um texto para você opinar e argumentar a sua opinião, que é justamente o que vai acontecer no bloco 8. E no bloco 8 o edital aparece, que é uma dissertação argumentativa. Então, a gente vai chegar à resposta de que é uma exposição. Nós vamos ver no exemplo. Mais especificamente, eu vou tratar de novo disso. Legal? Então, como é que eu trabalho com meus alunos? Eu posto num classroom, numa sala de aula que eu abro, posto os temas de redação, faço ali as correções e por vídeo a gente discute a redação e mostra os erros do aluno. Lembrando que essa redação vale 20 pontos em 100, ela vale 20% da prova, essa questão discursiva, e que metade desses 20 pontos, portanto 10 pontos é a questão do conteúdo, e a outra metade, aí entra a parte toda parafernália da gramática. Portanto, quero lembrar aos incautos e desavisados que sim, gramática cai nos blocos 1 ao 7, sim, e vale 10 pontos em 100, ou seja, 10% da nota é a crase, a vírgula, a ortografia, que são os erros mais comuns das questões discursivas pela experiência que eu tenho com os alunos com os quais eu estou trabalhando. Eu tenho trabalhado muito com alunos do bloco 4 e muito com alunos do bloco 3. Então eu vou trazer uma proposta de redação do bloco 3 para a gente ver. Legal? Para a gente examinar com cuidado. Antes de entrar propriamente na proposta, eu quero ser bem funcional aqui com vocês, tá? Sem firulas. Eu vou direto àquilo que importa para vocês conseguirem uma nota boa. Então você está concorrendo a uma nota que vai de 0 a 20, legal? É de 0 a 20, é isso que você tem que pensar. São 20 pontinhos, 10 pontinhos conteúdo, 10 pontinhos gramática. Bom,
Em primeiro lugar, quando a gente trabalha com esses alunos, a gente observa a dificuldade que muitos alunos têm em substituições vocabulárias, né? E a gente sabe que existe um conjunto de palavras que aparecem regularmente dentro desse tema, que é a questão agrária, etc, etc. Bom, então vamos criar aqui aquilo que a gente chama de um campo semântico, um campo de significado, que são expressões específicas dessa área de atuação. Então, pegando os textos, eu só estou dando uma papirada para mostrar um exemplo para vocês do que é campo semântico, né? Então, aparecem nesses textos ilustrativos, e você vai lembrar que essa questão discursiva vai aparecer um texto ilustrativo, né? 1, 2 textos ilustrativos, a gente não sabe o tamanho ainda, porque tudo é novidade no CNU, né? A primeira experiência, legal? Então, Estatuto da Terra, né? Não esquece que inicial maiúscula, né? Imóveis rurais, acesso à terra, reforma agrária, né? Como não é lei, reforma agrária, não estou falando de uma lei específica, as iniciais não são maiúsculas, hein? Brasileiros no campo, é uma expressão que a gente pode usar, né? Já que eu sei que você vai ter uma dificuldade de substituir a palavra terra, então campo é uma boa solução, né? Assentamentos é uma boa solução para você não repetir terra, olha aí, ó, você está vendo? Fomento não é específico dessa área, mas é uma boa palavra, né? Fomentar a justiça social, né? Fomentar a produtividade da terra, né? A segurança alimentar, a produção e geração de renda, público da reforma agrária, olha só, os colonos, né? A gente pode chamar de público da reforma agrária, que são os colonos. Famílias assentadas também, colonos. Você não quer repetir colonos, você tem as famílias assentadas, você tem assentamentos. Então, eu só estou dando uma papirada rápida aqui para você observar como nós temos expressões para usar e de onde a gente tira isso. Bom, então, em primeiro lugar, quando você vai fazer as questões específicas, né, é possível que nas questões específicas os textos tragam assuntos relativos à questão fundiária, à questão da terra, e ali você certamente vai ter elementos vocabulares para poder trabalhar. Então, os textos da prova, você tem que dar uma papirada nos textos da prova para ver se lá não aparecem também elementos vocabulares para ajudar você. Beleza? Então, isso é importante também. Além disso, que assuntos eu posso tirar se eu não posso tirar alguns elementos da prova, dos textos da prova? Você tem que dar uma papirada antes. É esse o procedimento, né? E que elementos vocabulares esses textos nos trazem? Quando for apresentada a proposta, aí você vai lá na proposta de redação, vai dar uma examinada para ver se o assunto você já... Eu sei que a ansiedade de vocês é o assunto, será que eu vou saber escrever sobre isso, né? Então você vai olhar o assunto e vai ver que no texto ilustrativo, dali você também pode tirar elementos para o vocabulário, ou seja, você tem que usar tudo que os textos de apoio que vierem na prova vão oferecer a você em termos de ideias, em termos de vocabulário. Legal? Então, isso facilita muito o seu trabalho e dá mais segurança para você poder trabalhar. Geralmente o candidato, quando ele vai para o texto de apoio e a prova, ele não costuma usar aqueles elementos, ele lê aquilo com muita rapidez, quer se livrar logo daquilo, né? E ali você tem muita coisa importante, que é uma mina de ouro, muitas vezes, para você poder olhar com calma e ver o que está sendo, afinal de contas, pedido. Legal? Então, vou pegar aqui com vocês um tema de redação que eu trabalho com os alunos do bloco 3 aqui no meu Classroom. Então, dá uma olhadinha aqui, vamos lá, e eu vou mostrar para vocês, então, um texto ilustrativo. Como é que vai ser na prova o texto ilustrativo? A gente não sabe, por razões óbvias, porque ainda não temos essa experiência, legal? Mas eu vou pegar um texto ilustrativo, que é esse aqui, ele está editado, legal, eu dei um corte nele, e aí vem a proposta de redação. Então, vamos imaginar a nossa situação de prova. Estamos no dia da prova, legal, e a gente vai dar uma papirada na prova, ver que assuntos estão caindo, que textos estão caindo, e depois vamos olhar o tema de redação. Muito bem. Esse é o procedimento, legal? Então, vai lá. A propriedade desempenha papel de grande relevo para a sociedade. Você já tem aqui um elemento, que é a propriedade ou propriedade rural, para não ficar repetindo a palavra terra. Né? A princípio, quer dizer, inicialmente, no começo do papo, né? A terra como sinônimo de propriedade era utilizada apenas para sustento e para moradia. Então, aqui o texto está fazendo um pequeno histórico do que era a terra antes, né? Lá no começo, né? Sustento e moradia. Ou seja, a propriedade era aquilo que o homem poderia exercer a posse.
Agora, isso avança, aí vem o avanço. Como é que é o avanço? Com o desenvolvimento das relações sociais e o predomínio do sistema capitalista, ó, viu? Agora, o que entra como componente aí, né? As relações sociais e o capitalismo. Consequência de tudo isso, qual vai ser a consequência de tudo isso? Como sistema econômico predominante, a propriedade transcendeu a ideia simples de posse. Então, qual é o elemento causal para que a coisa simplesmente transborde em relação à posse? A relação do capital, a relação capitalista, as relações e o avanço das relações sociais. Isso é o elemento causador de uma mudança na ideia simples de posse. Nisso, alguns atores acreditam que todo o sistema jurídico tem uma única finalidade. Agora, a finalidade do sistema jurídico, segundo Tarso de Mello, 2012, está aqui uma transcrição, uma citação no texto, ó. Por mais que sou exagerado afirmar que todo direito existe para garantir relações de propriedade, tal afirmação, contudo, qual é a afirmação? Que todo direito existe para garantir as relações de propriedade, não seria completamente equivocada. O capitalismo, sobre o qual se consolidou o positivismo jurídico, depende profundamente da noção de propriedade para existir. Não à toa, o direito surgido na União Soviética após a Revolução de 17, tinha seu principal traço distintivo no tocante à propriedade. Ou seja, com o aventado anteriormente, a origem da função social encontra seu fundamento nas ciências sociais. Então, qual é o fundamento da origem da função social? É as relações, as ciências sociais. E se materializou pela primeira vez na Constituição, está dando histórico agora do México em 17, e depois na Constituição de Weimar, na República de Weimar, na Alemanha em 19, né? Ali, antes da Segunda Guerra, entre as duas grandes guerras. A função social se apresentou como uma limita. Olha que importante isso aqui, gente, para vocês que vão fazer o bloco 3. O que é a função social? Se pedir para você, o conceito de função social está aqui, ó. É uma limitadora do direito da propriedade. Olha que definição simples, cirúrgica, objetiva e vai direto no nervo, né? Atacando, portanto, o Instituto Jurídico Central da Economia e, por via de consequência, o ponto central de toda a legislação positivada. Então, olha só, atacou a legislação positivada porque ela transformou a questão do direito de propriedade, limitando esse direito. Por isso que é um ataque à legislação positivada. A legislação na qual positivada porque é o positivismo que norteia o nosso direito, né? De outra feita, essa limitação acabou por se estender a título exemplificativo para outros institutos, como os contratos. Olha só agora, olha só que interessante isso aqui, ó. Para uns, a função social estaria localizada no propósito de colocar o interesse coletivo acima do individual. Olha que boa definição também para essa questão da função social. O que, num domínio do contrato, implicaria a valorização da solidariedade e cooperação entre os contratantes. Então, o objetivo agora não é a posse, né? Mas a solidariedade e a cooperação. No caso aqui, quando se fala de um contrato. A base da função social do contrato estaria no princípio da igualdade, o qual atuaria em casos para superar o individualismo, de modo a fazer com que a liberdade de cada um dos contratantes seja igual para todos. Seria a ideia de igualdade na dignidade social ou na liberdade para todos que faria com que o contrato, outrora concebido de maneira individualista, possa passar a exercer uma função social. Então, olha que interessante para a gente usar, por exemplo, para você usar nessa questão da função social numa conclusão, ó, que é um arremate, né? Olha que boa ideia, né? Ou seja, a função social ela extrapola a questão, ela começa com a questão fundiária, não é? Mas ela extrapola a questão fundiária e ela vai se inserir em todas as veias do direito, que é justamente mostrar o exercício do coletivo em detrimento do individual. Né? Então, mais importante na função social é o coletivo e não o individual. Então, essa é a ideia da função social, né? Ou seja, algo igual para todos, algo que beneficie mais pessoas. Né? Então, é o individual versus o coletivo. Essa ideia
de extrapolar a função agrária e do individual e coletivo é uma belíssima ideia para você trabalhar, ou na introdução ou na conclusão, mas é uma ideia para você armazenar aí no seu banco de ideias, como eu gosto de trabalhar com meus alunos, né? No banco de ideias, aí, que é justamente um relatório das ideias que a gente vai enumerando para poder usar conforme o tema que aparecer, evidentemente, no dia da prova. Legal? Tudo bem entendido até aqui? Vamos ver ali o final. Assim, a função social acaba por limitar os institutos jurídicos historiamente impregnados de individualismo, com o fim de garantir o bem da sociedade. Olha só, o objetivo disso é o bem da sociedade. Então, a função social ela tem como objetivo maior o coletivo, ou seja, o bem da sociedade. Boa ideia para você. Você anotou no seu banco de ideias aí? Outro sim, é certo que as forças históricas dominantes impedem a função social de produzir efeitos, garantindo o direito, mas não meios para que se efetivem. Agora, se observa que nesse texto, que é um texto argumentativo, ele não é expositivo, ele é dissertativo argumentativo, aparece a figura do autor do texto em que ele opina. Você observa por que isso é uma argumentação e não é uma exposição? Porque até então ele vinha expondo o que é uma coisa ou outra e trabalhando conceitos. Mas agora entra o autor do texto e ele vai dizer o seguinte, olha aqui, ó, isso é importante, né, a função social, mas na prática, o que acontece? Né? Se dá o direito, mas não se dá meio para fazer isso. Ou seja, acaba que isso vira letra morta, né? Ou seja, é só lei, mas a lei que não se efetiva de fato. Né? Essa é a opinião do autor do texto. Aqui você tem um trecho argumentativo, e essa é a diferença da argumentação para a exposição. A exposição você pega um conceito e vai expondo os conceitos, como é o que vinha acontecendo até agora. Assim, temos que a função social obriga o proprietário a dar uma destinação útil. Ora, que legal para você usar isso. Se perguntarem na prova, função social, destinação útil adequada à propriedade. O que, de certa maneira, limita o direito de propriedade. Então, é o que a gente falou anteriormente, o limite do direito de propriedade. Que boa ideia para você trabalhar. Contudo, a limitação visa a satisfação do interesse público. Olha que boa ideia também, ó. O interesse público. Então, você está vendo a ligação aqui, ó? Limitação da propriedade, o bem da sociedade, né? E o interesse público, né? Em detrimento do individual. Estando prevista na Constituição Federal. Muito bem, e servindo de norte, de rumo, de baliza, né, que o norte é uma figura de linguagem, para qualquer norma que trata da propriedade. Muito bem. Aí vamos por uma proposta de redação. Na proposta eu peço o seguinte, com base nos seus conhecimentos acerca da Lei 4.505, então agora a gente está pedindo uma questão discursiva baseada na lei, portanto expositivo, porque você tem que conhecer a lei de 64, faça um texto dissertativo respondendo a seguinte pergunta. Então, é feita uma pergunta só. Ó, quando a propriedade cumpre plenamente sua função social? Então, você tem que ir lá na Lei 4.505, então é o seu conhecimento da lei, por isso expositivo, porque não é a sua opinião se essa lei ela tem eficiência ou não, como o texto discute aqui num determinado ponto, né? Simplesmente pede para você explanar o que está na lei em relação à função social. Quais os tópicos que você tem ali, como você agora vai organizar isso na paragrafação, ou seja, como você vai paragrafar isso e organizar essas ideias aí. Bem entendido? Então, o que eu tenho que fazer agora? Organizar a estrutura do texto, e um bom texto começa com a organização. Então, o que você tem que fazer? Construir o banco de ideias. O que eu vou colocar num parágrafo de desenvolvimento? São 2, e no outro parágrafo de desenvolvimento. Vamos chamar de desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Então, vamos lá. Paragrafação é que unidade cada parágrafo tem dentro do tema. Então, eu vou discutir, por exemplo, determinados tópicos da lei, né? 2 deles, se são 4, 2 deles num parágrafo, 2 deles no outro parágrafo. É uma forma. E fazer um complemento, eu já dei ideia para você fazer a conclusão aqui. Beleza? Então, olha só, todo texto tem de ter um planejamento. O avaliador, quando for corrigir a sua redação, a função dele é justamente verificar o caminho que você percorreu.
Isso é bem importante. Legal? Então, como você estruturou o seu texto? E aquilo que você vai discorrer ao longo do texto tem que estar espelhado na introdução. A introdução ela tem que ser sintética. O que a gente entende por sintética? 5 linhas, a conclusão. 5 linhas. Se for de 30 a 35 linhas, 5 linhas na introdução, sintética, enxuta. Não adianta você fazer introduções enormes, laudatórias, imensas. Não. Ela tem que ser objetiva. A sua linguagem precisa ser objetiva e direto à informação. Então, o que é que o avaliador vai verificar? Se você respondeu aquilo que está na lei especificamente. Então, a primeira avaliação a ser feita é de conteúdo. Então, o que é que essa pessoa que é da área, que vai corrigir é da área, vai olhar para o seu texto? Ela vai verificar se o que está na lei você transcreveu na sua redação. Isso vale 10 pontos. Legal? Vai para uma segunda avaliação. A segunda avaliação vai ser feita por um professor de português que vai examinar os seus erros e os seus desvios, a sua estrutura, a coesão textual, a coerência, a organização de ideias. É um conjunto de fatores que valem também 10 pontos. Legal? Então, a crase, o erro de desvios de vírgula, de crase, de acentuação, de ortografia, de um modo geral, vão descontar desses 10 pontinhos e podem ser decisivos nos seus objetivos. Portanto, você sabe que tem um número restrito de desvios possíveis de fazer. Se a gente pensar de 30 a 35 linhas, eu diria que um número razoável e aceito ainda de desvios é algo em torno de 4, 5 desvios. Se você tiver 10 desvios, você vai perder pontos importantíssimos de gramática, dentro desses 10 pontinhos que vale a gramática. Portanto, você precisa treinar isso. Você vai ter 1h15 mais ou menos para fazer tudo, inclusive passar a limpo a redação. Beleza? Deu um joinha aí? Bacana? Manda suas perguntinhas aqui pro prof, me acompanha também no Instagram, Professor Russo. Se você quiser informações sobre laboratório de produção textual, correção de textos e ter acesso ao meu Classroom, com materiais, etc, etc, manda mensagem pro prof. Nós estamos aqui à disposição de vocês. Estamos juntos.